Graça e paz. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, no interior de São Paulo. E, mais uma vez, com gratidão a Deus e alegria, chego até você para compartilhar da palavra de Deus aquilo que cremos, através do nosso canal Rod to Bloom 808 e da página da igreja no Facebook, também na minha página pessoal no Facebook. E alguns irmãos, irmãs e amigos, amigas também, pelo WhatsApp, ok? Quero falar sobre um tema e quero aproveitar porque essa mensagem hoje tem dois objetivos. O primeiro deles é ensinar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, compartilhar aquilo que eu creio a partir daquilo que eu entendo pela graça e misericórdia de Deus ser a direção do Espírito Santo, mas também de deixar bem claro para alguns irmãos e irmãs, amigos, queridos, amigas que acompanham o nosso trabalho, que conhecem a gente, a minha posição em relação a essa situação que envolve as igrejas evangélicas neste tempo de pandemia, né? Fase vermelha, bandeira vermelha, lockdown, restrições, né? Toque de restrições, toque de recolher, como se varia aí as nomenclaturas em cada estado. E o tema da mensagem é o seguinte: essencial é ser igreja. Essencial é ser igreja. Bom, eu tomo o texto de Mateus, capítulo 16, os versos 13 a 18 na Bíblia Sagrada, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, os versos 13 a 18, nós lemos assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou-lhe. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, não poderão vencê-la, ou não prevalecerão contra ela. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Eu falei até o 18, mas acabei lendo todo o contexto até o verso 20, porque é importante. Primeiro, deixa eu destacar algumas coisas. Há um debate aí de alguns líderes religiosos e pastores, né, com relação a essa questão de igreja ser ou não ser um serviço essencial. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto, o decreto de número 10.282, no ano passado, né? Ele assinou esse decreto. E nesse decreto, na verdade, o decreto foi depois, de alguma maneira, colocado nele um adendo, né? Um acréscimo, que é o decreto 10.292 de 2020, porque o decreto 10.282 de 2020 estabelecia o que é serviço essencial no Brasil. E aí o presidente depois assinou o decreto 299/2020, o decreto 292/2020, incluindo as igrejas evangélicas e outras igrejas de outras religiosidades, as igrejas de modo geral, como serviço essencial. Aqui no estado de São Paulo, e eu sei que em outros estados e municípios, vários, tem leis
que foram aprovadas agora durante a pandemia, no final de 2020, que também estabelece que os templos de culto, as igrejas, são serviço essencial, ou prestam serviço essencial. Em São Paulo é a Lei 299 de 2020, que havia sido vetada pelo governador do estado de São Paulo, mas que depois, por pressão política de políticos vinculados a igrejas evangélicas, né, ou outras religiosidades no Brasil, o governador acabou assinando esse decreto, então, essa lei, dizendo que os templos religiosos, de qualquer religiosidade, prestam serviço essencial. E é por isso que eu tomo este tema. Essencial é ser igreja, na minha opinião pessoal, e não abrir portas de templo no meio da pandemia. Quando, num exemplo prático, bem objetivo, que você pode consultar na internet e verificar a veracidade. Aqui na minha cidade, Penápolis, uma cidade que tem 64 mil habitantes, né, pouco mais talvez, pelo último censo do IBGE, nós temos 10 leitos de UTI Covid na Santa Casa, e hoje esses 10 leitos estão ocupados. Entendeu? E nós temos dos leitos de enfermaria, que são 40, se não me falha a memória, 41, nós temos mais da metade já ocupados, né? E só da cidade de Penápolis, 17 pessoas em enfermaria. E aí uma guerra política entre o presidente da Irmandade Santa Casa e o prefeito. O presidente da Irmandade diz que a saúde colapsou porque a Santa Casa não tem mais como receber, e o prefeito diz que não colapsou porque a prefeitura está investindo dinheiro na Santa Casa e conseguindo verba. E eu não vou entrar nesse debate. A minha questão é, penso, olhando a questão pelo olhar da sociologia, e tendo dedicado um tempo da minha vida estudando a sociologia da religião de Max Weber, eu penso que o essencial é ser igreja e não ter portas de igrejas, templos abertos. Eu até nem uso na igreja local, aqui em Penápolis, com os irmãos e irmãs, a liderança, essa nomenclatura ou esse modo de dizer vamos à igreja. Eu sempre uso vamos ao templo, culto presencial no templo, reunião no templo. Porque, na minha opinião pessoal, respeito quem discorda, mas aquilo lá se torna igreja quando nós, povo de Deus, salvos, biblicamente batizados, regenerados e cheios do poder do Espírito Santo, nos reunimos lá dentro. Fora isso, é um prédio. É um prédio. Um prédio grande, bonito até, e um prédio que dá muito trabalho e muito custo para sua manutenção. Mas louvamos a Deus porque temos aquele prédio. Ele pertence à igreja. Mas é um prédio. Agora, quando nós nos reunimos lá dentro, nós somos igreja. Por que eu digo isso? Porque a palavra igreja, ela aparece nesse texto, usada para se referir ao povo de Deus, aos salvos, pela primeira vez. E a primeira vez que esse termo eclesia no grego, que é igreja em português, que é cognato do kahal, que vem do hebraico, que é a congregação do povo judeu, né? Aparece na Bíblia, com esse sentido, é usada por Jesus, quando ele diz, edificarei a minha igreja. E é interessante, porque a maneira como o texto é colocado, a palavra é colocada no texto, ela tem um caráter universal, que é o mesmo sentido que está em Atos 9:31, e é o mesmo sentido que está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 20. E podemos fazer um link com algumas colocações do Novo Testamento, que desta igreja universal, sim, faz parte a comunidade eclesial local, a igreja local, né? Mas essa igreja local,
ela tem que ser formada por pessoas salvas. Não é apenas um templo. Quando o apóstolo João escreve a igreja, ele está escrevendo para as pessoas que congregam. E ele fala a eleita, a amada, né? Quando Jesus manda as cartas para as igrejas no Apocalipse, e João amanuense escreve aquelas cartas, a igreja que está em Éfeso é escrito para as pessoas que estão lá dentro, e não para um templo. Né? E aí você tem esse sentido de local em Mateus capítulo 18, verso 17, você tem Atos capítulo 5, verso 11, você tem Gálatas 1, 22, você tem 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o verso 18, você tem a 3 de João, capítulo 6, que se refere a uma comunidade local, mas essa comunidade local composta, constituída de pessoas salvas, biblicamente batizadas, regeneradas, seladas pelo poder do Espírito Santo, que se reúnem numa casa, num templo, todo dia, uma vez por semana, no primeiro dia da semana. Como você tem em Atos, quando você tem Paulo falando nas 2 cartas aos Coríntios, sobre esse contexto. Paulo chega a orientar sobre a oferta, ele diz no primeiro dia da semana, que é o dia que as pessoas se reuniam no templo. Lá em Atos já diz de casa em casa e no templo. Então, igreja são pessoas salvas. Por isso eu penso que, e não tenho nenhum conflito, com muita paz de Deus no meu coração, depois de orar muito, depois de até sentir uma certa aflição, orando a Deus e conversar com o conselho gestor da primeira igreja batista em Penápolis, decidimos, quando o Estado entrou em fase vermelha, no dia 7 de março, nós decidimos suspender as atividades no templo, inclusive cancelando o culto de gratidão a Deus pelos 96 anos de organização da igreja. Porque entendemos que a vida de pessoas é mais importante do que templo e do que reunião no templo. Porque vidas são salvas. Pessoas são salvas. E templo, um incêndio destrói. Um terremoto joga por terra. Uma dificuldade, uma solução de continuidade na igreja local, os templos são vendidos. Eu já vi isso acontecer nesses anos de ministério, liderando, inclusive, associações e ordem de pastor, subsecção. Já vi até usurpação de templo, que dá trabalho, depois tem que se recorrer à justiça humana, o que não deveria acontecer. Então, por isso, eu deixo claro e quero colocar aqui que penso, à luz do texto bíblico, que é mais importante ser igreja do que ter igrejas abertas. E o que é ser igreja? Ser igreja implica em saber quem é Jesus. Quando você olha Mateus, a partir desse verso 13 em diante, no capítulo 16, Jesus pergunta: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí eles falaram. Eles sabiam o que as pessoas pensavam sobre Jesus. Mas aí Jesus diz: e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Está aí no verso 15. Então, é importante saber quem é Jesus se queremos ser igreja. Jesus é o unigênito Filho de Deus, que veio ao mundo de forma milagrosa, por concepção milagrosa, por parte do Espírito Santo no ventre de Maria. E ele nasceu, cresceu, ele foi revestido de poder e unção do Espírito Santo, batizado, já na idade adulta. E ele é
perfeitamente homem, perfeitamente Deus, e ele morreu na cruz, derramando o seu sangue para perdoar os nossos pecados, nos purificar do pecado, e ele ressuscitou dos mortos para nos dar vida eterna. Por isso que a resposta de Simão Pedro fez diferença no contexto. Porque no verso 16, Pedro vai e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não se referiu a ele com a sua identidade humana, Jesus. Não se referiu a ele pela profissão, porque nos evangelhos há registro que diz que ele era carpinteiro. Não se referiu a ele ao contexto de sua família, né? Filho de Maria, sua mãe e seus irmãos estão aqui, ou filho de José, o carpinteiro, porque José o adotou e o criou como seu filho, porque o anjo disse que José podia receber Maria e o seu filho, porque aquela criança no ventre era o unigênito Filho de Deus. Não, ele disse: tu és o Cristo. Se referiu a ele pela sua missão, pela percepção espiritual, messiânica, daquilo que Jesus tinha que fazer. E isso só é possível quando se tem uma revelação da parte de Deus. Eu diria, uma revelação do Espírito Santo de Deus. Não é panaceia, não é pirotecnia, não é glossolalia sem sentido, vazia. Não é profetaria, milagraria, esoterismo, espiritualismo, não. É uma revelação que vem do Espírito Santo de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é inquestionável. Isso é inegociável. A igreja é de Jesus Cristo, não é do bispo, do apóstolo, do profeta, do missionário, da apostoliza, da bispa, que nem existe. O correto seria episcopisa. E nem do pastor Irmã Maria, porque a palavra pastor, ela deveria preservar a sua concepção original sem flexão de gênero. Pastora só existe no Brasil, em português, porque é pastor, porque é dom do Espírito Santo. Está lá, Efésios capítulo 4. Então, para ser igreja, não é para ir ao templo, não é para ter um templo, não é para frequentar um evento gospel, mas para ser igreja. É preciso saber quem é Jesus. E para saber quem é Jesus, dependemos de unção do Espírito Santo, de revelação do Espírito Santo, de batismo, vamos dizer assim mesmo, do Espírito Santo na nossa vida. Mas não é só isso. É necessário também que tenhamos uma consciência efetiva de que um decreto de presidente da República, ou de governador, ou de prefeito, não vai ajudar, mas também não vai impedir a igreja de ser igreja. Porque a igreja é invencível. É isso que está escrito na Bíblia. Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra, que é a revelação, e não a pessoa de Pedro. Se você lê o texto no original, você vê que há um jogo de palavras que Jesus faz, né? E ele não se refere à pedra ali, que edifica a igreja, a pessoa de Pedro, né? Mas ele se refere à pedra, que é a revelação, que é ele mesmo, a pedra angular. O próprio Pedro diz isso depois na sua carta, e alguns cristãos insistem em dizer que a pedra é o apóstolo Pedro. Mas não é revelação. E aí Jesus diz: e as portas do Hades, e essa palavra também, ela pode ser traduzida como inferno, como sepulcro, como morte, ou como profundeza, a ideia de profundeza da morte, e a ideia comum que nós temos na nossa cultura, que é o inferno, não prevalecerão, não vencerão. A ideia de prevalecer aqui é de derrotar cabalmente, derrotar a ponto de fazê-la fracassar
e sofrer a solução de continuidade, ou seja, interromper a sua existência. Não vai. E aí eu diria para você, é só você olhar a história da humanidade e nos tempos últimos agora, século XXI, a história da igreja perseguida. Estude sobre o crescimento da igreja no Oriente Médio, estude sobre o crescimento da igreja na China, na Coreia do Norte, países fechados ao cristianismo, ao evangelho. E a igreja cresce, mas cresce assustadoramente. Porque não vai prevalecer. Na minha opinião, mais uma vez, me perdoe, eu penso que até atrapalha um decreto desse como do presidente da República e um decreto do governador de São Paulo e de prefeitos e outros governadores. Porque se você olhar a questão, como eu disse, pela ótica, né, pela perspectiva da sociologia, a igreja presta um serviço essencial para quem frequenta o templo. Para uns, ela é essencial porque dá cesta básica. Para outros, é essencial porque dá a catarse. Eu vou lá e eu grito, eu pulo, e eu tenho aquele fervor todo, eu tenho aquele êxtase todo, né? Quase que uma epifania, e aí eu me esvazio, eu tenho uma catarse, é um surto psicótico, alguns cultos aí que a gente vê acontecer, palavras de ordem, e batendo o pé no chão, e palmas, e girando, rodopiando, e aí vem o cara lá com a unção do cocoricó da galinha, outra unção da largatixa, e joga terno, joga gravata, e aparece um monte de coisa lá. Gente, me perdoe. Para as pessoas que buscam isso, para as pessoas que gostam disso, então essa igreja presta serviço essencial. Para quem vai atrás da cesta básica, do dinheiro para comprar o remédio na farmácia, essa igreja presta serviço essencial. E para quem de fato quer uma pregação bíblica que confronta o homem, que condena o pecado, e mostra que Deus ama o pecador, mas quer tirá-lo do pecado pelo sangue de Jesus, e por isso Jesus morreu na cruz, também presta um serviço essencial. Agora, eu não preciso estar no templo para isso. Lógico, se eu não tenho nenhuma situação sanitária que impeça, se eu não tenho nenhuma guerra acontecendo no mundo, se eu não tenho nenhuma perseguição, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É melhor estar nos degraus ali dos átrios da casa do Senhor do que em qualquer outro lugar 1000 dias. Um dia lá faz muito bem, porque até o pardal encontra casa e a andorinha ninho para si. Então, por isso eu encontrei a casa de Deus que me acolhe. Aleluia, eu não questiono isso, isso é Bíblia, eu creio nisso. Mas diante de uma situação sanitária como essa que estamos vivendo, diante da exposição do risco, e mais, eu digo para você, eu disse isso para um irmãozinho que acabei precisando ir na agência bancária, né, até para resolver uma questão da igreja mesmo, da conta da igreja, né, porque com as restrições agora, a gente não quer ficar frequentando lá, então tive que ir lá para resolver essas questões e fazer movimentação, tudo por aplicativo, a tesoureira da igreja cuida disso, né? E ali, então, encontrei o irmão, enquanto esperávamos o atendimento, ele perguntou se estávamos fazendo o culto. Eu falei, irmão, por uma questão sanitária, por uma questão de consciência, de responsabilidade, de prevenção, nós decidimos cancelar. Ele é de outra igreja evangélica. E ele disse, pastor, que legal, é difícil tomar uma decisão assim, mas eu concordo com o senhor. E eu disse, irmão, eu não sei como que cada pessoa cuida da sua casa. Eu não sei como que estão as ruas por onde essas pessoas vão passar para chegar ao templo. Eu posso limpar tudo no templo, higienizar tudo, sanitizar tudo no templo. Eu posso separar as cadeiras e tudo mais. Mas eu não sei como. Eu não sei se alguém da família dessa pessoa teve Covid. Eu tenho amigos que estão enfrentando essa doença agora, e um dos amigos que conversamos, falamos sobre isso, e eu disse que estava orando por ele não sabe como pegou. Irmão em Cristo, estamos acompanhando um irmãozinho nosso que está na UTI.
lá em Campo Grande, orando por ele. Colega pastor, amigo meu, ex-ovelha, lá em São Paulo, está em casa fazendo um tratamento. Cada organismo reage de uma maneira, nós não sabemos como. Então, os cuidados precisam ser tomados a fim de evitar que nós tenhamos em mente o peso de que nós provocamos em alguém isso, não é? Eu me lembro de uma reportagem que eu e minha esposa lemos, até foi ela que me chamou a atenção, e eu fui ler, e a moça saiu de casa para uma balada, porque ela já não aguentava mais ficar dentro de casa, desesperada, ansiosa, e voltou para casa. Só que nessa escapadela que ela deu para se aliviar, para se distrair, ela pegou a Covid e levou para casa. O pai pegou, a mãe pegou. O pai sobreviveu, a mãe morreu. Não, ao contrário, a mãe sobreviveu e o pai morreu. E na reportagem, uma das coisas que me chamou a atenção foi que aquela jovem dizia: eu nunca vou me perdoar porque eu matei o meu pai. Então é uma questão sanitária. Não tem vacina para todo mundo. Eu estava feliz, eu ia tomar vacina lá para abril, e aí depois foi antecipado, e pela idade, a minha filha toda alegre mandou a notícia, ela disse que vai me levar lá para tomar a vacina do drive-thru. Oh, que bênção! Só que aí agora, ontem, chegou a notícia que houve mudança no calendário, e a minha data foi adiada, postergada. E eu tenho que continuar confiando em Deus. E eu louvo a Deus, porque a liderança, o Conselho Gestor da Primeira Igreja Batista em Penápolis, entende que eu devo ficar em casa e tomar os devidos cuidados. A minha família, meus filhos, os três, Fernando, Daniel, pastor Daniel e a missionária Gisele, entendem que eu devo ficar em casa. E eu estou trabalhando em casa. E não é pouco trabalho, não. Porque nós somos igreja independente de ir ao templo. O Ministério de Mulheres da Igreja, Mulher Cristã em Missão, trabalhando a todo vapor. Eu interajo com os irmãos, jovens e irmãs do Ministério de Louvor, trabalhando a todo vapor, até porque os cultos presenciais no templo, quando voltaram em outubro e foram interrompidos agora, ao final de fevereiro, dia 28, último domingo, eles estavam lá ministrando a igreja. Eu tenho gravado os vídeos, as mensagens. Os irmãos da igreja, jovens, mandam questões para mim e eu respondo pelo WhatsApp. E eu dou orientação por telefone. A igreja não para, queridos, porque o templo está fechado. E confesso para você que, olhando no histórico da sociologia da religião, eu temo por um decreto como esse do presidente da República e temo por um decreto como o decreto do governador de São Paulo e de prefeitos e outros governadores. Porque quando os estados totalitários intervieram nas igrejas, na religiosidade do povo, nunca começou de uma maneira contundente, sempre começou com sutilezas. O mesmo direito que um político se arroga de dizer que a igreja é essencial ou de que ela presta um serviço essencial, é o direito que ele tem amanhã de dizer que não é mais essencial e de que não vai prestar serviço nenhum. Como diz um amigo meu, pastor também, isso é faca de 2 legumes e não espada de 2 gumes, né? Usando a palavra bíblica. Eu temo. Então eu penso que não é essencial que as igrejas abram. Eu penso que, principalmente no século XXI e diante de uma pandemia como essa da Covid-19, é essencial ser igreja. E ser igreja implica, exige que saibamos, de fato, com clareza, quem é Jesus. E que esse conhecimento sobre quem é Jesus e a missão de Jesus como Salvador venha do Espírito Santo para nós. Porque essa divina revelação do Espírito Santo
é a mesma que vai nos dar a convicção de que a igreja é invencível. De que não é pandemia, não é decreto de governo nenhum, não é perseguição religiosa, nada que vai prevalecer contra a igreja. Porque ela é poderosa, Jesus disse isso. E por fim, ser igreja é servir como instrumento da salvação a partir da pregação do evangelho e do testemunho pessoal. Jesus diz: eu te dou as chaves, ou eu darei a você as chaves do reino dos céus. Há duas linhas que debatem sobre isso. Ele deu a Pedro, e alguns cristãos acreditam assim, ou ele deu à igreja. Particularmente, penso que ele deu à igreja. E aí ele diz, o que você ligar na terra, porque ali a ideia que eu faço é, ele se refere ao apóstolo Pedro, né, como parte dessa igreja, porque ele recebeu aquela revelação, por isso ele é bem-aventurado, ele é feliz, faz parte desse povo, deste reino universal, dessa igreja universal. Ele diz, e o que você ligar na terra será ligado no céu, mas o que você desligar será desligado. Ou seja, para quem a igreja não prega a salvação, é morte eterna no inferno. Mas para quem a igreja prega, se crer e entregar a vida a Jesus incondicionalmente, porque eu creio no livre-arbítrio do homem. Eu não acredito que o homem ajuda a Deus para salvar nada, porque o convencimento vem do Espírito Santo. Mas o homem decide, porque ele é um ser moral. E ele pode dizer, eu não vou obedecer e eu não vou seguir, acabou. E se ele morrer nessa condição, eu creio, ele vai para o inferno. Mas aquele que crer, aquele que se arrepender dos seus pecados, e quando o apóstolo Pedro fala lá em Atos, né? Arrependei-vos e crede, arrependimento é um aspecto moral, ético da coisa. É uma mudança de mente. A palavra conversão, a metanoia é mudança de mente. Essa mudança de mente vem a partir do arrependimento. E arrependimento não é remorso. Arrependimento tem um aspecto ético. Porque ele muda a vida. E se muda a vida, não pode ser remorso. Porque não é apenas mudança de padrão moral, é uma mudança de princípio ético. E a moralidade muda, porque mudou a ética, que agora está ajustada ao propósito de Deus revelado na Bíblia Sagrada. Então a igreja, mesmo com os templos fechados, e agora com as redes sociais, a internet, as lives e outros métodos, ela deve e pode, ou pode e deve ser instrumento da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu posso falar para você da minha própria experiência pessoal, que tem um grupo no WhatsApp de amigos para quem eu mando a mensagem. E eu já recebi uma resposta de alguém que, assistindo essa mensagem, entregou a vida a Jesus e mandou a mensagem para mim dizendo, pastor, eu aceito a Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus. E nós estamos acompanhando essa pessoa, orando por ela, ajudando. Porque a igreja não para. Não é porque a porta do templo está fechada. Porque a igreja são pessoas. Por isso, eu encerro insistindo em dizer que, à luz do texto bíblico, Mateus 16, de 13 a 20. Essencial é ser igreja e não abrir portas de templo. Essencial não é abrir os templos, mas é ser igreja para proclamar o Evangelho e a salvação em Cristo Jesus. Deus abençoa e dá graça, ilumina com teu Espírito nossas mentes para a compreensão da tua palavra. Eu abençoo a cada um que acompanha este vídeo.
a casa e a família deles, e faço assim por fé no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Senhor da igreja, Senhor da nossa vida. Amém. Fazem sonhar, recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. Aos pés do Salvador, é ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor, é ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo, é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar.